Tudo certinho? Bora pro pod. Mas então, igual o professor comentou, vamos dizer, por uma questão óbvia, né? 2 tucunarés machos introduzidos em qualquer lugar, eles não vão gerar danos, vamos dizer assim, para as próximas gerações, porque eles vão viver ali os 30 anos dele e vão morrer. Vão comer, mas vão morrer. Mas se introduzir, então, um casal, daí é que vem a questão dele ser exótico, ou exótico é só pelo fato dele não pertencer ao local que ele foi introduzido? Eu ainda estou em dúvida na questão do exótico. Não, exótico é simplesmente o fato de você tirar de uma bacia hidrográfica, por exemplo, do Amazonas, da bacia do Amazonas, que é isolada, né? Então, as bacias hidrográficas são ilhas. Né? Ilhas, ao contrário do que a gente conhece, porque ilha, do ponto de vista ecológico, é tudo aquilo que isola as populações, que elas não conseguem se comunicar umas com as outras. É o que gera novas espécies, que o Darwin fala. Uma das coisas. Então, por exemplo, Galápagos é famoso por quê? Porque tinha várias espécies lá de animais e plantas que só tinham lá nas ilhas, que eram muito parecidas com o continente, mas que estavam isoladas, então elas se diferenciavam. Isso que deu as ideias para eles, porque eles viajaram muito, Wallace e Darwin, por ilhas, né? Entre ilhas e continentes. Então, você vê uma ave, por exemplo, que ela é muito semelhante à outra, mas no continente ela tem um bico normal, pequeno. E na ilha, tem uma ilha que ela tem um bico grandão, na outra ilha tem um bico pequenininho. Elas são iguais, mas a outra... Porque o recurso que ela tem é muito diferente. Numa ilha pequena, ela não tem castanha para comer. Então, não precisa de um bico grande, ela só tem inseto. Então, a seleção faz isso, seleção natural. Ela se adaptou, né? Ela vai se adaptando, exatamente, né, ao longo do tempo, e vai se modificando. É o que gera diversidade. Então, de uma espécie, você pode gerar 20, se você variar a coisa. E é o que gera, por exemplo, as espécies que a gente tem, mais de 18 espécies de tucunaré, porque cada uma, se você olhar, o que tem diferença entre as espécies? Cada uma de uma bacia hidrográfica diferente. Então, você tem o pinimba no Pará, você tem o temense só nas cabeceiras do Amazonas, né? Você tem o azul no Tocantins. São bacias hidrográficas. O que diferencia as espécies é essa separação. Se você começar a misturar tudo, você vai arregaçar com tudo. Biologicamente falando, é isso que está acontecendo. Então, assim, a gente se preocupa porque a gente está fazendo agora, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, se eu introduzir 2 machos, primeiro assim, ó. Então, o que é exótico é só você soltar de um lugar para o outro. O que é invasora é quando ela começa... Isso que é o problema. A definição de invasora, ela varia de acordo com o protocolo que você está olhando. Porque legalmente, por exemplo, exótica e invasora é quem causa impacto. Mas os ecólogos não gostam de falar em impacto, porque o impacto é difícil de você medir. Então, mas a minha pergunta é com relação especificamente à questão do invasor... Do ecologicamente é quando ela começa a reproduzir, ecologicamente. Isso ninguém duvida. Todas as definições englobam isso, enquadram. Ela é uma exótica invasora a partir do momento que você introduz mais de um casal, elas começam a reproduzir, se propagar, isso para animais, porque quando você fala em plantas, a gente pega hidrila verticillata. O problema da gente, pescador, a gente odeia macrófita, né? Planta, quando a gente fica enroscando. Várias plantas, a gente tem hidrila, que é uma planta que enrosca no anzol, todo mundo, ninguém sabe o nome dela. Hidrila verticillata é uma planta que enrosca no anzol e quando você está pescando com área de fundo, o rio Paranazão inteiro, desde cima até lá embaixo. Tipo, centenas de milhares de quilômetros. E todas são clones, praticamente. Porque elas brotam com uma folha. Então não dá para falar que é macho e fêmea. Depende do organismo que você está falando. De tucunaré, sim. Mas se eu falar de uma planta, uma folha dela pode reproduzir, se é uma planta aquática. Então, se você não lavar teu barco e pegar uma planta e inocular de um lugar para o outro, você está introduzindo uma espécie. Se eu pegar um mexilhão dourado, que parou as turbinas de Itaipu, é uma espécie exótica que veio da China, dentro de um container, dentro da água de lastro de um navio de cabotagem. E hoje em dia você tem, em Corumbá, ela para, quanto que custa por hora parada uma usina uma turbina de Itaipu? Ela não fecha a turbina, mas o mexilhão dourado ele fecha os canais que vão refrigerar a turbina. É um sistema aberto. Isso é engenharia, né? Eu entendo um pouquinho também, porque eu estou na engenharia. Então, você tem os sistemas, o mexilhão, ele entope esses sistemas de refrigeração, daí a turbina colaba. Se colabar uma turbina de Itaipu, são centenas de milhões de dólares para você trocar ela. Não pelo valor dela, mas por o tempo que ela vai ficar parada e deixar de gerar energia. Para o país inteiro, para 3 países, né? 3 países. Então, mas